A desigualdade é, inevitavelmente, uma questão global e, ao contrário do que muitos economistas gostam de pensar, uma questão macroeconômica. Considerações relacionadas ao mercado de trabalho são secundárias, suplantadas pelos movimentos da macroeconomia dominante. Dessa forma, a única maneira de abordar a desigualdade de forma eficaz é controlar as forças da instabilidade financeira, controlar a servidão por dívidas e a austeridade predatória. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre desigualdades no Brasil, as várias dimensões da desigualdade, um assunto tão sério, tão complexo e tão importante, né, para ser discutido e debatido. E para falar sobre esse tema, a gente tem a alegria de receber aqui o professor Fernando Matos, que acaba de lançar um super livro sobre o tema. Vamos falar desse livro, que tem como foco, né, o estudo da desigualdade, e acho que o momento infelizmente, o momento é muito oportuno, né, no sentido de que a desigualdade segue aumentando no Brasil. A gente teve algum progresso no passado, mas infelizmente isso tem sido revertido e a situação está bastante dramática, né? Então, é uma honra, uma alegria para a gente receber aqui o professor Fernando, ele que, né, acaba de lançar esse livro, vai poder contar para a gente em detalhes aqui, falar um pouco sobre os capítulos, sobre a ideia do livro, sobre essa obra que é tão importante para a gente, né, e que vem no momento tão certo. Professor Fernando, muito obrigado pela presença, uma alegria para a gente. Começa falando um pouquinho da sua trajetória, porque tem muita gente que te conhece aqui já no podcast, mas para os que não te conhecem, falar um pouquinho da sua trajetória, do que você tem aprontado, enfim, de como é que andam as suas andanças. Muito obrigado pela participação, seja bem-vindo. Olá, Paulo, muito obrigado. Você é um amigo, né? Já estive em outras lives com você, patrocinadas por você ou não, e você estará no meu próximo livro, que deve sair aí antes da eleição, viu, Paulo? Estou negociando com a Citec, tem um artigo seu com o André, né, Roncalha, e que é um livro que vai se chamar Economia Brasileira, uma reconstrução necessária, né? Boa. Supostamente dizendo aí que foi destruída aí pelo Bolsonaro e sua equipe, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar desse livro da Desigualdades, Visões do Brasil e do Mundo, né? Que é um livro da editora Citec, né? Mais um que eu organizo e do qual eu também sou coautor, né? O João Alac, do IBGE e da UFRJ, me ladeou aí nessa organização, teve um papel fundamental, e o Fernando Gaga da Silveira também, né? Que é do IPEA, e que é do curso também de pós-graduação da UF, como professor visitante. Eu vou falar antes sobre mim, conforme você sugeriu, né? Eu sou um economista que veio da área originalmente de engenharia, né? Mas eu não quis seguir, tenho só o diploma de engenheiro, logo fiz o exame, aquele famoso exame DAMPEC, né? Na época eu nem sabia o que era, viu, Paulo? Quando eu fui perguntar o que era, faz tempo, foi em 88 isso. Enfim, e depois entrei lá na Unicamp, fiz o mestrado com o Paulo, primeiro com o Cláudio Dedeca, discutindo trabalho e desigualdade, e depois com o Paulo Baltar, né? Porque o Dedeca foi para a França na época, e na época era quase impossível conversar com orientado, com qualquer pessoa, né? Pelo menos conversar longamente, que é o que se requer em uma orientação de mestrado, doutorado, né? Então, o Dedeca foi para a França em 92, se não me engano, e eu fiquei com o Paulo Baltar, tive essa honra, essa sorte. O Paulo Baltar é um grande economista, você sabe, né? E ali fiz o meu mestrado, depois de ter feito disciplinas no mestrado, algumas como ouvinte na graduação, né, para poder passar no exame da ANPEC, enfim. Foi uma experiência excelente. Eu discuti emprego e distribuição de renda nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio, né? Quer dizer, parece que eu estava adivinhando, viu, Paulo, que eu sou, como você, corintiano, paulistano, né, pela ordem, né?
E sou muito mais corintiano que paulistano, na verdade. Mas depois fui morar em Campinas e anos depois estou aqui no Rio, né? Faz 14 anos, né? Mas, enfim, antes eu fiz o doutorado com o professor Beluso. Eu tinha uma ideia de fazer um estudo sobre desigualdades regionais, mas com as aulas do Beluso eu amadureci a ideia de outros professores excelentes que nós tivemos ali, né? Eu e meus colegas, né? Eu resolvi fazer um estudo sobre a flexibilização dos mercados de trabalho nos países europeus, né? Quer dizer, que é um pouco essa temática ainda da desigualdade do trabalho, né? Da economia do trabalho, dessa economia do trabalho macroeconômica, vamos dizer assim, né? Olhando o trabalho como um resultado, né? Olhando os indicadores de emprego e renda como um resultado de uma trajetória, de um dinamismo macroeconômico, colocando temas também da geopolítica, não é? Toda aquela discussão que a Conceição fez nos anos 80, 90, sobre a hegemonia americana, né? Então foi uma experiência fantástica a minha tese de doutorado, porque eu tirei a discussão do trabalho, da economia do trabalho, tirei dali, né? Coloquei a discussão na ordem financeira internacional, a peculiaridade americana residia muito mais na ordem internacional e o benefício do qual ele desfrutava, não é? Eles desfrutavam e ainda desfrutam, se bem que isso está para ser discutido, isso está em discussão, né, Paulo? Vocês lá no Conexão Xangai estavam discutindo muito isso, mas a hegemonia da moeda americana e a postura americana no cenário do Bretton Woods conferiu aos americanos uma vantagem que era esta sim, e não o mercado de trabalho flexível, que dava um suposto maior dinamismo para o mercado de trabalho americano. Né? Suposto, claro. Porque na prática também não era bem assim. Né? O mercado de trabalho americano tem muitas desigualdades, é o país mais desigual entre os países desenvolvidos, e é um país também muito precário no seu mercado de trabalho, enfim. Né? Então, essa foi a minha tese de doutorado, né? Quer dizer, eu já vinha há muito tempo bordejando esse tema da desigualdade mais especificamente, né? E continuei a estudar, que a minha especialidade é História Econômica do Brasil, né? Sempre tendo esse olhar na questão da desigualdade, né? Que é uma coisa que eu acho que é fundamental, que tem raízes históricas importantes, estruturais, enfim, né? Toda a minha formação na Unicamp me permitia olhar esse tema com muito cuidado, né? Bom, em 2000, dando um salto aí um pouco para frente, né, eu fui, enfim, durante muitos anos professor faz 30 anos que eu sou professor de FEB e de Economia Brasileira, né, e desde que eu vim para a UF aqui em 2009, eu ofereço disciplinas relacionadas a trabalho ou a desigualdade, né. Na verdade, sobre desigualdade, a partir de 2017, 18, foi o período que eu fiz um pós-doc, que eles chamam, nós chamamos lá, Visiting Scholar, né? Enfim, trabalhei como pesquisador visitante em Colômbia, de 17 a 18, e lá amadureceu muito para mim a ideia, ao ler outros autores. Você esteve lá no ILAS também, no Instituto de Latin American Studies? Não? Estive no ILAS com o Ocampo, né? Ah, que legal, porque você sabe que no meu doutorado eu fiquei um ano lá, em 2005, no ILAS, né? Legal. O Ocampo, ele foi para lá, ele estava na ONU nessa época, ele era o head da UNDESA, né? E depois ele acabou indo para... E ele ficou lá em Colômbia, acho que ele é muito ligado ao Stiglitz, né? Que tinha contato lá com o pessoal também. Né? O Ocampo, né? E aí montou essa base lá no ILAS, né? Então você ficou lá no ILAS, que legal, pô. Eu fiquei no ILAS, Fiquei no ILAS. Tem até o Center for Brazilian Studies lá, não sei se existe ainda, que era um centro de estudos brasileiros lá. Que legal, pô. Eu fiquei no ILAS, nem cheguei lá no 8º andar, que era a Faculdade de Economia, porque é um negócio de um neoclassicismo... é outra galáxia, né? Nossa Senhora, que dá inveja aos... Bom, enfim, não vou comentar isso, né? Aí, nesse período, eu li muito sobre alguns cientistas políticos, né, que discutem também a desigualdade do ponto de vista próximo a nosso, dos economistas políticos, da linhagem que eu sigo, né, que são os keynesianos, os pós-keynesianos, os kalekianos, alguns marxistas e tudo, né? E, enfim, fazendo jus à formação que eu tenho vinda da Unicamp, né? Bom, e aí
amadureci a ideia de fazer um livro sobre desigualdade. Eu já tinha feito um livro que você também me ajudou a divulgar, eu te agradeço, né? Aquele Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, que foi aliás, muito legal aquele livro, muito legal. Para um padrão de livro didático, veja bem, né? Vendeu bastante, ainda está vendendo, né? Está na bibliografia da Ampec, né? O que me deixa muito feliz, 30 anos depois de eu ter feito aquela prova maldita, né? Você emplacou um livro lá na bibliografia. Aí agora eu tenho o meu livro na bibliografia, eu nunca imaginava, né? Garoto com 22 anos, que eu ia ter, ainda mais não tendo feito economia. Foi uma alegria muito grande quando o Pedro Fonseca, que é um grande cara, que eu admiro demais, né? É um pai intelectual para mim, assim como o Beluso e outros. Gigante. É um gigante, né? É uma pessoa generosa também e tudo mais. Então já tinha esse contato com a Alcitec, a Mariana me convidou, eu faço parte do conselho editorial lá dos livros de economia. Aliás, Paulo, você está convidado quando quiser, né? Não tem prazo, é fluxo contínuo. Se quiser fazer um dos seus livros lá com a gente, será um grande prazer, né? Opa! E os que estão vendo aqui, ouvindo essa live, esse podcast... Já são testemunhas. Já são testemunha E são candidatos, alguns são candidatos potenciais, eu teria o maior prazer em ajudar, em avaliar, né? Bom, então aí eu tive essa ideia, né? A ideia de que é importante discutir desigualdade sob diversos pontos de vista, tanto do ponto de vista multidisciplinar, como do ponto de vista multidimensional, né, Paulo? Porque é um tema complexo, obviamente, né? Complexo na sua medição, na sua análise, no seu enfrentamento, na sua concepção, né? Obviamente, os livros do Piketty, os autores como o Piketty, o Amartya Sen, e depois vários outros, Sainz, o Stockhammer, que é um dos meus prediletos, o James Galbraith, que é um cara que eu admiro demais, né? Eu tive contato lá, também no Texas, quer dizer, são autores, o José Gabriel Palmer. O James é filho do John Kenneth Galbraith. John Kenneth, e ele honra o pai, né? Ele é um cara fantástico, eu tive alguns contatos com ele também. Numa era, né, Paulo, em que as gerações mais jovens, as nossas mesmo, a minha, a sua, você é mais novo que eu, não honram os pais ou os avós, né? A gente vê isso muito na política e também na academia, mas o James Galbraith honra muito o John Kenneth, que era um gigante, sem trocadilho, né? Porque ele era muito alto também. E é um grande autor e um grande estudioso, inclusive, depois eu posso até ler aqui rapidamente. O James Galbraith tem um artigo no livro, e eu vou citar aqui a quarta capa. Ele tem, nesse livro tem um artigo do James Galbraith, que legal, não sabia. Exato, aí é que eu vou entrar no livro, né? Quer dizer, depois que eu amadureci essa ideia lá nos Estados Unidos, de que era preciso olhar a desigualdade sob diversos pontos de vista, né? E eu digo multidisciplinarmente porque no livro temos, óbvio que temos economistas políticos, não é? Temos sociólogos, temos demógrafos, temos matemáticos, temos urbanistas, né? Temos uma pessoa especializada em saúde pública, né? Quer dizer, nós tivemos aí eu tive a ideia, depois chamei o João, e o Fernando Geiger me ajudou muito também, os dois, né? O João me ajudando no contato com as pessoas, aquela malemolência carioca de um cara que é mineiro, né? Que tem um papo ótimo, né? Muito querido por todos os pares e amigos e amigas. Então, o João foi fundamental, né? Porque você sabe muito bem, né, Paulo, que dá um trabalho danado, né? Primeiro ficar gerenciando os atrasos, são 26 artigos. Né? Meu Deus, é uma loucura logística. Fica lendo, né? Olhando todas as rodadas de vai e vem da editora e tal, né? Então, o Fernando Geiger me deu aí a ideia da ousadia, né? Ele falou, olha, você precisa chamar os caras aí para uns nomes internacionais para fazer parte do livro, né? A gente pede autorização e aí a gente traduz os artigos. Eu falei, pô, que boa ideia. Aí nós fomos atrás. Eu mandei e-mail para o Piketty. Quais são os internacionais que estão no livro? Os internacionais são o Thomas Piketty junto com o Emmanuel Sainz, num artigo chamado Desigualdade de Longo Prazo, né, que é um artigo importante dele, que ele mesmo no seu
primeiro, na introdução ao livro Capital do Século XXI, ele disse que era um artigo que marcava para ele um amadurecimento na necessidade de olhar a desigualdade no longo prazo, né? Olhar como que as mudanças das estruturas no capitalismo vão moldando também o perfil da distribuição da renda e da riqueza e vão alterando o padrão de acumulação da renda e da riqueza e, portanto, dos fluxos de renda advindos das várias modalidades de riqueza, né? Quer dizer, ele compara Estados Unidos e Europa, que é um projeto que eu também tenho feito ultimamente, lendo muito sobre isso, né? Então, o livro o texto do Piketty foi traduzido por nós, na verdade, pela Janaína Perrotti, que é uma excelente tradutora, né, que eu, aliás, até indico aí para vocês, né, a Janaína fez uma tradução maravilhosa, né, ela traduz muito bem o inglês e o francês, né, no caso... porque essas traduções, assim, sem querer entrar aqui na tecnicalidade, mas se não for bem feita, destrói o artigo, né, até hoje ainda é difícil achar, né, muitas vezes a tradução é mal feita, é um negócio... Não, mas a Janaína é excelente, ela é muito competente e ela quando tem alguma dúvida, ela pergunta para o João Alac, né, que é o marido dela, que é economista do nosso lado, né, Paulo? Ou eu também ajudo um pouco, mas ela já tem o jeito, né, para traduzir direitinho, né? A gente fez, em alguns casos, uma pré-tradução, mas o mérito é só dela, é todo dela, né? Além do mais, tem um artigo do Branko Milanovic, que é um sérvio, né, que fez a sua graduação em Belgrado e depois também virou popstar, né? Virou popstar, assim como né? É um cara muito legal, né? Uhum. Cara que gosta de futebol também, isso é um mérito, né? Tá sempre no Twitter ali falando umas coisas e tal. Ele é muito bom. Eu acho que ele é muito. Eu não concordo com a visão dele de mundo, mas porque ele é anticomunista, muito ferrenho, né? Mas ele trabalha muito bem os dados, né? E compreende muito bem a natureza da desigualdade no capitalismo, né? E é interessante o texto dele, e algumas entrevistas que ele deu, ele dizia que quando ele começou a estudar desigualdade, a vida inteira, na verdade, teve dificuldades, enfrentou patrulhamentos, etc. Quando ele trabalhava no tema em Belgrado, o pessoal dizia, olha, não precisa estudar isso, porque aqui é país socialista, é todo mundo igual, né? Depois, quando ele foi para o Banco Mundial, foi patrulhado, porque o pessoal falava, olha, a desigualdade não interessa, não se importe com isso é até salutar, né? É bom, porque premia os melhores, etc. Ou seja, então ele enfrentou tudo isso, é uma referência, sem dúvida. Eu tenho muita alegria de contar com o artigo dele no nosso livro, né? Porque a desigualdade é importante, mas relutamos em admitir. Nós traduzimos assim esse artigo. Está muito bem traduzido também, né? E é muito legal o artigo, né? Depois tem o artigo Tem algum do Gabriel Palma que você estava falando dele, não? Não, do Palma não tem. Tá. Poderia ter tido, eu pensei, mas não tem. Ele é um cara legal também. Sem dúvida, é brilhante. Eu adoro ele. Na minha bibliografia eu coloco muito a leitura dele, né? Tem, então, o Tomás Piketty com o Sais, como eu disse, o James Galbraith, né? O Branko Milanovic e o Angus Deaton, né? Que é um artigo mais simples, um ensaio que ele diz sobre o fato de que o capitalismo e a democracia estão em risco, principalmente a democracia estão em risco diante desse cenário, dessa escalada, né, da desigualdade em todos os seus âmbitos e tudo mais. São 4 economistas, depois entram os autores brasileiros, que são 22 artigos, não sei se eu vou falar todos, é injusto, porque vai demorar muito, e se eu não falar, eu vou acabar, mas enfim, temos aqui primeiro, temos professores de praticamente todas as universidades brasileiras importantes, não é? Temos pessoas ou pesquisadores de todas ou quase todas as regiões do Brasil, isso é muito importante também. Legal. Aliás, é o mínimo de coerência, né, já que eu estou estudando combates às desigualdades. Né? Desses aí, quantos são economistas e quantos não são? Porque olha, eu achei legal que vocês deram peso em dimensões também não econômicas, né? Eu vou dizer aqui os temas, né? Tem um artigo que pega heranças históricas da desigualdade brasileira, né? Tem um artigo sobre desigualdade regional, uma análise de dados a partir dos ensinamentos do Celso Furtado, eu sou coautor desse artigo, até agora são só economistas, né? Depois tem um texto sobre desigualdade em sociedades escravocratas, que são autores
da história, da matemática também, né? Depois tem um artigo sobre o mercado de trabalho e desigualdade no Brasil, uma perspectiva de longo prazo, que é o Alexandre Freitas Barbosa, né? Depois tem um artigo do mercado de trabalho, salário mínimo e desigualdade de renda no Brasil. Depois tem um artigo sobre desigualdade e pobreza, um artigo sobre desigualdade a partir do papel do emprego público no setor público brasileiro, né? Aí já aparecem sociólogos, né? Depois um outro artigo com sociólogos presentes, desigualdade e distribuição de renda no Brasil dos anos 80, dos anos 2010, né? Uma década perdida desse ponto de vista. Depois, no 13º, temos um artigo muito importante, interessante, que é uma ideia que eu tive e que felizmente consegui encontrar pessoas na Fiocruz para fazer um artigo sobre desigualdade no acesso à saúde pública, né? Veja que eu concebi esse livro antes da... Que legal, hein? Olha só, até meio premonitório, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Depois, no capítulo 14, desigualdades no acesso à educação superior no Brasil, que é uma coisa que também está em debate na área da educação. É um colega meu da UF, o Fábio Waltenberg, que é economista, mas estuda, é um grande Ele nome. É um grande amigo meu, você falar com ele, fala que eu mandei um... O Fábio Waltenberg? Forte meu abraço. Também. A gente estudou junto na FEA USP, né? Inclusive jogávamos basquete, né? Eu adoro ele, figuraça. Ele é excelente. Depois o nosso querido Emanuel Boff nos brinda com um artigo espetacular sobre o John Millar, que é um autor escocês, que vai falar sobre a origem das desigualdades, é um toque de grande erudição aí no livro também, né? Depois, desigualdade e teoria política contemporânea, colegas da ciência política, né? Depois tem um artigo sobre desigualdade de gênero no Brasil, né? Um artigo sobre desigualdade regional, e depois alguns artigos de experiências nacionais comparadas, né? A Suécia, um artigo... Cara, eu vou te falar que dá para dizer que virou um manual de desigualdade, né? É um manual de desigualdade no Brasil tudo, e no mundo, né? Porque não dá para ter tudo, né? Porque, mas claro, já tem os clássicos estrangeiros, os brasileiros relevantes. Tem um texto fantástico, né? Sobre China, um sobre a Suécia, Paulo. Uma vez eu vi um dado, quando eu estava lá em Colômbia, eu vi um dado que a Suécia, o índice de Gini em 1903, há 120 anos atrás, era igual ao Gini do Brasil hoje, né? Caramba! É impressionante. É claro que eu não acho que o Brasil vai virar uma Suécia. Eu sou furtadiano, certo? Mas o fato é que eu falei, não, tem que tentar entender isso, né? Aí tem um aluno meu, que foi meu aluno na ciência política, onde eu fui professor visitante, né? O garoto sabe tudo de Suécia, assim como nós sabemos das medidas do governo Dutra em minúcias, ele sabe sobre os governos suecos em todos os tempos. É inacreditável. Depois tem um artigo sobre desigualdade na China, que não poderia deixar de ter, né? Um sobre a América Latina, que é o nosso amigo Marcelo Proni, da Unicamp. E depois tem um artigo que eu acho que é fundamental, é uma coisa que eu tenho estudado, assim, de maneira um pouco diletante, mas eu quero me debruçar nesse tema, que é a questão do urbanismo, né? O acesso às cidades, né? Quer dizer, como que... Outro dia eu estava falando aqui com o meu porteiro e tal, eu perguntei, quanto tempo você leva para ir para casa, né? Falei, Fernando, tranquilo, 1h40, e por aí. Falei, mas espera aí, mas ir de volta... Não, quando vou é 1h40, na volta às vezes vai mais rápido, vai 1h30, né? As pessoas perderam a dimensão, infelizmente. A configuração da cidade já embute a desigualdade ali, é impressionante. Já é uma desigualdade absurda, né? O cara fica 30% do dia dele, do dia acordado dele no transporte. E a Lúcia Capanema, que é uma pessoa que eu tenho uma boa amizade, essas amizades que a gente tem de WhatsApp depois dessa pandemia, mas vai ser minha amiga, com certeza. Ela era da arquitetura aqui da UF, do urbanismo, fez um artigo sensacional, né? Um artigo excelente, que eu até aproveitei um autor que ela cita muito, que é um Bernardo Secchi, né, que é um urbanista italiano que é fantástico, que discute muito esses temas nossos, sabe, Paulo, da desigualdade econômica, da globalização financeira, e ele junta com o acesso às cidades. É fantástico o artigo da Lúcia, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu achei que essa era uma dimensão importante para estar presente no livro, porém eu não conhecia ninguém que pudesse dar essa colaboração, e fui encontrar justamente uma pessoa brilhante, que é uma das referências nessa área, está fazendo um pós-doc na Itália, né?
Então, depois tem um artigo sobre a desigualdade ambiental, que é uma coisa importantíssima também, né? E vai juntar muito depois com o nosso próximo livro. Eu digo nosso porque você vai estar no livro, já está, né, Paulo? E tem um texto sobre desenvolvimento do pessoal lá do Pará, que tem um grupo de estudo sensacional, né, excelente. Tem o Danilo Araújo Fernandes, né? Exato, ele está nesse livro nosso próximo, né? O Danilo... Eu fiz vários textos com ele já na época que eu estudava metodologia, filosofia da ciência, coisas do gênero. A gente foi leitor de Nietzsche, lemos muito Nietzsche juntos, né? Então, esse é excelente. O Danilo eu convidei para o livro próximo, né? Que eu tenho alguns trabalhos com ele também. Ele é um cara Mas é importante também perceber, né, que o meio ambiente é uma tragédia no Brasil, ainda mais nesses últimos 4 anos, mas tem um efeito desigual da maneira pela qual ele afeta a vida das pessoas, certo? Obviamente, né? A gente mora aqui, eu moro aqui num lugar bacana, bom, você também, mas tem gente que mora à frente de esgoto a céu aberto, né? Tem gente que mora em lugar que tem queimada, né? Enfim, a questão da desigualdade ambiental... Deixa eu te perguntar... apontamentos para o Brasil, é uma referência também. Tá? E só para terminar, depois tem 3 artigos muito importantes sobre a questão tributária, né, Paulo? Isso é fundamental, né? Tá? Então, repetindo, são autoras e autores das universidades principais do Brasil, de todas as regiões do Brasil, e também de instituições de ponta, de referência, né? Fiocruz, IPEA, IBGE, e muitos de nós, né, colocaram garotada, né? Alunos de mestrado, doutorado, para a garotada foi um estímulo. Eu falei, olha, vai estar o Piketty no livro, né? Então se vira. Fantástico. O cara ficou animado, né? Mas diga aí, faça a pergunta que você quiser. Eu queria explorar um pouquinho aqui o nosso tempo para falar dos diagnósticos. Assim, eu sei que é difícil, obviamente, né, com tantos artigos, tantos cortes, né? E tantas dimensões, mas assim, qual é o diagnóstico que a gente pode fazer, né? E você está super bem posicionado aí para falar um pouco disso. Qual é o diagnóstico que a gente pode fazer da desigualdade no Brasil e no mundo? É uma pergunta que demandaria uma resposta hercúlea, né? E de 48 horas, mas assim, uma tese de docência, né? Mas assim, algum motivo para ter esperança? Assim, no Brasil piorou, a gente sabe que houve alguns avanços na era Lula-Dilma, depois novos retrocessos, assim, o que você falaria se você tivesse que destacar alguma coisa com relação ao diagnóstico da desigualdade, tanto no Brasil quanto no mundo, algum aspecto? Assim, então, eu vou pedir licença, eu vou rapidamente... Que salta aos olhos, né, não, você acha legal comentar? Eu vou pedir licença para você, eu vou citar rapidamente aqui os trechos que eu separei para fazer parte da 4ª capa, né? Primeiro, o Tomás Piketty, com o Emmanuel Sainz, e eu estou falando já em português, que é da nossa tradução, né? Eles dizem, existem forças poderosas que pressionam alternadamente na direção de um aumento ou de uma diminuição da desigualdade. A direção dominante depende das instituições e das políticas que cada sociedade escolhe adotar, ok? Então, primeiro ponto, rapidinho, depois eu volto e falo melhor. É a questão que ele olha pela história, olha os séculos, enfim, ele diz que tem momentos de aumento, momentos de redução da desigualdade, mas a questão política e institucional é muito importante, né? Essa é a razão pela qual eu também tenho procurado, tanto nas minhas aulas, quanto nesse livro, quanto nos meus artigos, olhar os cientistas políticos que discutem a questão do poder, né? Da maneira pela qual a democracia atua nos últimos tempos em favor da desigualdade, enquanto que nos anos dourados, por exemplo, né, o livro do Streck mostra muito bem isso, o Gabriel Palma mostra muito bem isso, durante um período de exceção da história do capitalismo, a democracia atuou a favor da redução da desigualdade, né? Enfim, então esse é o primeiro comentário. Depois tem o comentário do Pedro Souza, né, que é um autor muito querido pela Ocitec, que ele ganhou um prêmio Jabuti com o livro dele em 2017. Ele falou, o Brasil entrou nos anos 2010 cheio de esperança com relação à evolução futura da distribuição de renda. Os anos 2000 foram uma década dourada e muitos acreditávamos que esse fenômeno se repetiria durante a década seguinte. Fomos tolos, né? Aqui é uma reflexão para a gente pensar
o que aconteceu no Brasil, né? Notadamente, eu digo, meus amigos petistas vão ficar bravos, mas desde que a Dilma adotou o receituário do Aécio no segundo mandato, e depois a crise, obviamente, que foi tudo isso que levou o Temer ao poder, e depois esse cara aí, né? Mas, de verdade, a redução da desigualdade é uma tarefa difícil, envolve muitos aspectos para dar tudo certo, e a destruição é rápida, a gente viu, né? Você destrói em 1 ano ou 2 do que foi feito em 10, 12. E, por fim, o que eu gosto mais, né, é uma citação do James Galbraith, né, que ele vai dizer o seguinte: a desigualdade é, inevitavelmente, uma questão global e, ao contrário do que muitos economistas gostam de pensar, uma questão macroeconômica. Considerações relacionadas ao mercado de trabalho são secundárias, suplantadas pelos movimentos da macroeconomia dominante. Dessa forma, a única maneira de abordar a desigualdade de forma eficaz é controlar as forças da instabilidade financeira, controlar a servidão por dívidas e a austeridade predatória. Isso vai bem aí na sua... Você tem vários livros sobre isso, né, Paulo? Então, eu queria sublinhar e bajular um pouco você, porque o teu livro Complexidade Econômica, né, é um livro que eu gostei demais, é um livro também de uma leitura mais acessível, como esse também, para o grande público. Eu acho o seguinte, eu acho que as pautas identitárias são todas muito importantes, certo? São todas muito importantes, mas é preciso ter também desenvolvimento econômico, certo? Senão você não consegue incluir as chamadas minorias, né? Que nem sempre são minorias de fato. Né? Então, é importante o país ter desenvolvimento, ter progresso econômico, tecnológico, ampliar a complexidade da sua indústria, certo? Ampliar a sua inserção internacional, ter paz política, né? Ter liderança política, ter projeto de desenvolvimento. É muito difícil, é muita coisa. Eu vou até aproveitar, né? Já que você mencionou, vou até aproveitar para fazer uma propaganda aqui de um pesquisador, amigo nosso, talvez você não conheça, que tem trabalhado complexidade e desigualdade, que é o Dominic Hartmann, né? Que é Hartmann, como é que escreve? H-A-R-T. Dominic Hartmann, H-A-R-T-M-A-N. Que eventualmente ele é um cara que até poderia ter participado desse livro, agora estou pensando aqui com os botões, porque o que ele fez foi aplicar toda essa discussão de complexidade, de ciência e tecnologia que você estava mencionando, né, puxando aqui a brasa para a minha sardinha, ao estudo da desigualdade. Né? Ele foi um dos caras pioneiros que conseguiu combinar, e ele faz um trabalho bastante empírico, quantitativo empírico, assim, né? Ele combinou a análise de complexidade com a análise de desigualdade, né? E ele mostra que há uma relação muito, muito forte, muito robusta entre desigualdade e baixa complexidade, que é algo que a gente já sabe de maneira intuitiva. Sim. Né? O teu livro sugere isso, sem entrar sugere. Exato. Os meus textos também sugerem isso. Mas ele fez de maneira formal, rigoroso, empírico, vamos dizer assim, né? Tem publicado até um artigo na World Development, que é um periódico bastante conceituado, e as análises são impressionantes. Assim, é um trabalho meio de realmente quantitativo empírico, porque eles pegam todos os 8 mil produtos do comércio mundial e aí eles vão destrinchando esses produtos e mostrando que os países especializados na produção dos produtos mais complexos são aqueles que têm uma desigualdade menor, né? Que é o que a gente já sabe, né, de antemão, mas ele mostra isso com os dados. Né? Depois eu vou até te mandar a referência desse artigo, que foi publicado em 2015. Tá, obrigado. Tá. É bem legal, assim, ele conecta, na verdade, tudo que a gente fala da discussão da estrutura da desigualdade, né, que eu vejo que está muito presente aí no seu livro, ele traz essa ideia da estrutura, da complexidade como uma medida, né, da estrutura produtiva, mas combinando com medidas de Gini, etc, etc, etc. Ele até chega a criar o que ele chama do Gini por produto, né? Ele mostra que tem produtos da desigualdade, por exemplo, o minério de ferro. O minério de ferro é um produto da desigualdade, né? Ele mostra que um país que é especialista em minério de ferro, em geral, ele é um país desigual, né? Ele chega nesse ponto de classificar o produto, assim, cacau. Parece indireto. Tudo Brasil, né? Soja também ou não? Com certeza. Soja, cacau,
né? É triste, cara. E tem os produtos da baixa desigualdade, que, por exemplo, máquina. Máquina é o produto anti-desigualdade, assim, Lógico. por definição. Né? Gera emprego bom, gera cadeia produtiva, exato, gera tudo. Exato. É isso. Mas ele aí. faz isso de maneira empírico-quantitativa, então é muito interessante, porque são bancos de dados com milhares e milhares de observações e dados, né? E você chega em conclusões que são quant, né? Não são quali. Quase a parte qualitativa, obviamente, que a gente concorda, a gente quem sabe a gente faz um livro, Paulo, nós dois chamando mais alguém para discutir a reindustrialização como elemento para enfrentar a desigualdade. Exato. Porque eu tenho essa convicção, entendeu? E o nosso amigo Elias Jabbour tem dito muito, e eu concordo com ele, que a esquerda está muito colonizada, a esquerda precisa falar sobre desenvolvimento, entendeu? Tecnologia. Principalmente os mais jovens acham que só com ações afirmativas a gente resolve o problema das desigualdades, e que eu acho isso importante, certo? Quero deixar claro, cuidado como vocês vão editar isso aí, tá certo? Senão você alvejado nas redes sociais, né? O Fernando é contra. Não, eu sou a favor de tudo isso daí. Tá certo? Senão fica parecendo tem uma rede de TV num país conhecido por nós, né? Muito importante, de ter um canal fechado, e que as mocinhas ficam lá se indignando com razão contra injustiças raciais e de gênero, e defendem a política econômica de um ministro de Chicago, né? Enfim. Então aí não dá, aí a conta não fecha, entendeu? Você não consegue enfrentar certos problemas sem ter desenvolvimento robusto. E para ter desenvolvimento, o meu outro livro mostrou, o seu livro também mostrou, para ter desenvolvimento tem que ter projeto, tem que ter políticas, tem que ter democracia, tem que ter... no caso do Brasil, tem que ter democracia, tem que ter paz política, certo? Tem que ter uma liderança para conduzir isso. Né? Tá certo? Você vê aí, tem um candidato que está dizendo que tem projeto para o Brasil, mas ele não tem voto e não tem aliança. Parece o Juscelino falando, mas o Juscelino não falava isso, ele tinha mesmo projeto, tinha aliança de classe, não é? O Getúlio também, eles eram lideranças políticas, tinham voto, não é? Então é importante demais isso, né? Ter liderança política, e liderar um consenso na sociedade, que não é o caso da elite brasileira, mas liderar um consenso de que é importante tornar a economia mais complexa, mais industrializada, mais robusta, para ter um crescimento maior, mais sustentado no tempo, mais sustentável ambientalmente, né? E fazer uso dos das virtudes que nós temos no Brasil, porque eu digo sempre, né, Paulo, a gente tem que combater a desigualdade, mas exaltar a diversidade, né? Exato. Nós temos um povo... Que é uma virtude, né? Você ter tanta diversidade. Um povo que tem um talento, orgulhoso, né? Um povo que tem orgulho das profissões, quando tem profissões, porque tem muita gente que não tem profissão, infelizmente, né? A própria desindustrialização faz isso acontecer, né? E nós temos o quê? Na área de energia limpa, nós temos grandes possibilidades também no petróleo e nos seus derivados, né? Quer dizer, o Brasil tem grandes potencialidades, endowments, né? Como é que fala isso? Fatores, né? Mas nós temos um problema político que é grave, né? Não estou falando de eleição, estou falando que é uma questão de classes, né? A nossa elite brasileira, eu não sei se eles sinceramente querem ter desenvolvimento, sabe, Paulo? Porque nós dois que viemos aí da classe média alta paulista, a gente sabe como é que são essas pessoas, né? Começa a ter pobre em aeroporto, começa a empregada viajar para o exterior, eles começam a ficar nervosos, né? Então, infelizmente o Brasil é assim, tá certo? Agora, enfim, é uma questão política que tem que ser enfrentada, né? E os artigos não falam exatamente disso, né? Eu acho que seria uma leitura atenta de alguém que leia o conjunto da obra, e que, aliás, os artigos podem ser lidos em qualquer ordem, né? É claro, tem o bloco da política econômica, que é mais a questão tributária, tem o bloco das experiências internacionais, tem o bloco histórico estrutural, que eu acho que é fundamental, né?
Tem um bloco também mais empírico, de dados de mercado de trabalho, que é com que eu trabalhava desde garoto, né? Quando eu comecei a estudar isso, o Dedeca falava, olha, pega os dados da PNAD e tal. A nossa visão sobre desigualdade era pegar dado de renda na economia, claro, mas a pandemia, muito lamentavelmente, né, ela mostrou que a desigualdade tem muitas dimensões. Eu já tinha essa intuição, essa certeza. O livro foi concebido antes da pandemia, bem antes, né? E, inclusive, pessoas ligando para mim, olha, eu incluo ou não dados sobre... Olha, eu falo, fica à vontade, o nosso combinado foi antes da pandemia. Algumas pessoas incluíram dados da época da pandemia, outros artigos não fazem sentido incluir, porque são artigos históricos, né? Ou artigos de erudição, pegando a visão das desigualdades segundo autores de outras áreas que não da economia, enfim. Mas é um livro que eu fico grato aí com suas palavras. Eu queria a gente estar chegando para discutir desigualdade, tem muitos temas, né? A gente está chegando no final, eu queria justamente te abrir aqui para fazer o convite final aqui, considerações finais aqui, tenho certeza que ali o seu livro virou obrigatório já, na verdade não dá para falar, não dá para estudar desigualdade, falar de desigualdade no Brasil e do mundo sem ter acesso a esse livro, né? Vocês acabaram fazendo um manual mesmo, porque vocês colocaram os autores mais importantes brasileiros e estrangeiros e virou a referência mesmo, né? Então, eu queria usar esses últimos minutos aqui que nos restam para te deixar a palavra aqui para você fazer suas considerações aí, enfim, convite, ficar à vontade. Mostra o livro de novo aí, Fernando, que a gente falou muito dele. O livro aqui, depois eu mando para você põe nas suas redes, né? Boa. Desigualdades, visões do Brasil e do mundo. Né? Com essas imagens do Rio de Janeiro, que infelizmente é uma realidade brutal. Nossa, né? Favela, com prédios chiques ali na frente, né? Eu estava até em Portugal até ontem e o pessoal pega dinheiro na rua ali, tem as caixas de banco, eu falo para meus amigos, para um amigo meu lá, imagina isso no Brasil isso, né? Você tem que entrar no banco, você passa por... aberto. No meio da rua. Né? No meio da rua, normal, não tem problema. Você anda de madrugada com o celular na mão e ninguém vai te roubar o celular, ninguém vai apontar uma arma para você e tal. Bom, as minhas considerações finais, em primeiro lugar, agradecer você e a instituições que me franquearam esse momento, né? É uma alegria muito grande de estar aqui com você, Paulo, que é um cara que eu admiro, né? E que é uma referência importante nesses temas, né? Em segundo lugar, convidar as pessoas a ler o livro, a comprar o livro, né? Nós vamos fazer aqui um lançamento provavelmente no Museu da República, tá, Paulo? Eu vou avisar você. A gente está pensando em fazer um lançamento com samba, o samba contra a desigualdade. Vamos ver se vai dar certo, né? Então vai ser bem divertido e como deve ser, né? Porque o mundo está muito difícil, né? Tomara que melhore aí, dentro de 45 dias, talvez a gente esteja um pouco mais contentinhos, né? Mas o livro é isso que você falou, é um livro que tem um caráter não exatamente um manual, mas tem esse caráter, tem o caráter didático também, não é? Agora, cada um dos 22 temas dos autores brasileiros e dos 4 temas dos autores estrangeiros são temas que são abordados de uma maneira profunda, né? Que são especialistas, pessoas que estão estudando esses temas há décadas, né? Então, não é uma coisa superficial, certo? É um livro... Mas é um livro que nós exigimos que fosse com uma linguagem acessível, não simplória, mas acessível, porque eu acho, viu, Paulo, que nós que somos intelectuais, alguns públicos, como você, o Elias, eu menos, mas sou apenas um acadêmico, mas nós temos a obrigação de escrever bem, né? Escrever claro para as pessoas, né? E eu acho que o livro tem essa vantagem em relação a artigos científicos, porque o livro ele torna mais acessível, né? Acessíveis as ideias às pessoas, né? Então, quem trabalha com meio ambiente, quem trabalha com educação, quem trabalha com saúde pública, quem trabalha com demografia, com urbanismo e com economia em geral, sociologia, história, engenharia da produção, industrialização, etc. Eu acho que vai ter no livro bons artigos para se espelhar, e também é importante ler outros temas, né? Porque é difícil resumir a desigualdade num item só, né? É difícil, como você falou agora brincando,
resumir em 20 linhas, em 30 linhas, em 15 minutos, em meia hora, né? Qual que é o problema da desigualdade no Brasil, da onde vem, como enfrentar, como medir, entendeu? Cada coisa dessa requer um esforço oceano, entendeu? Exato. A gente está tentando aí, né? Quer dizer, a partir dos livros, a divulgação desses livros, esse é o segundo, em breve vai sair um terceiro sobre um outro assunto, mas que os livros podem conversar entre si, né? O primeiro era sobre história econômica do Brasil, né? E esse é sobre desigualdades, com S, no plural, porque, de fato, nós temos essa visão multidisciplinar e multidimensional dessa questão, né? Fantástico, professor Fernando Matos, muito obrigado aqui por essa visão, né, da desigualdade do livro, convidar todos de novo a conhecer o livro, que está incrível, e agradecer a sua presença aqui. Para a gente é uma alegria, uma honra ter você aqui no nosso podcast Missão Desenvolvimento, né, e o tema da desigualdade é um tema chave para a gente também, está presente praticamente em todos os episódios aqui. Eu acho que quem é brasileiro tem obrigação de estudar isso, né? Obrigação. Obrigado. Um abraço para o pessoal do BNDES. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!